Olá, muito bom dia para você que acompanha o Aparecida Interessa ao Brasil nesta segunda-feira. Vamos então, com muita fé, encerrar juntos essa última semana do mês de março. E a gente sabe que muitos romeiros caminham por dias para encontrar a Mãe Aparecida aqui no Santuário Nacional. E um destes caminhos é a Rota da Luz, que completou 10 anos neste fim de semana. Um momento que foi marcado por muita fé e devoção. Depois de dias de caminhada, peregrinos chegaram a Aparecida pela Rota da Luz, caminho de fé que completa 10 anos em 2026. O trajeto se encerrou no Porto Itaguaçu, local onde foi encontrada a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ao longo de mais de 200 quilômetros, os fiéis percorrem estradas no interior paulista, em uma longa jornada que une espiritualidade, reflexão e contato com a natureza. A partir do segundo, eu fui convidado por amigos em comum a participar de um trecho desse caminho. Para mim era com certeza uma grande honra poder estar do lado dos peregrinos e como sacerdote também guiar, conduzir espiritualmente essa romaria. E então eu comecei há 9 anos atrás, num primeiro trecho de Roseira até Aparecida, e a partir de lá foram 9 anos nos quais nós não conseguimos mais ficar sem esse caminho todos os anos, porque não embora tudo aquilo que implica de esforço, de dedicação, porque é uma caminhada longa, um esforço muito grande, mas o coração se enche de tanta gratidão, de tanta fé e, como eu gosto de dizer, é um momento no qual nós realmente nos reabastecemos espiritualmente. Criada em 2016, a Rota da Luz passa por 9 cidades e oferece um caminho alternativo e mais seguro para quem deseja peregrinar até Aparecida, evitando rodovias movimentadas. Os peregrinos são acolhidos aqui no Porto Itaguaçu com um momento de oração depois de dias de caminhada. A peregrinação é encerrada então com a emoção e o sentimento de dever cumprido. Porque a rota ela foi abençoada pelo Papa Francisco, né? Então, o passaporte de 10 anos, ele é muito especial. Ele comemora esses 10 anos e ele passa a ter o nosso guia espiritual, que é o Padre Anderson Pitts, tá assinando também junto com a nossa madrinha, Lu Alckmin, né? E com o reitor do santuário. E ele tem ali uma chancelinha, né? Na parte de cima dele, com o símbolo do Vaticano, que é muito especial para a gente, já que teve essa bênção do Papa. E porque é isso, né? Eu falo que é um caminho de fé, é um caminho onde nada é impossível. Na missa das 8 da manhã, no domingo, a celebração foi em ação de graças pelos 10 anos da Rota da Luz. A presença de Lu Alckmin, madrinha e idealizadora do percurso, reforçou o significado de que a fé move milhares de peregrinos. Tive uma paralisia de corda vocal. A corda vocal paralisou mais que 30 dias, ela não volta mais. Tive uma cirurgia inédita e aí vim fazer a rota mais uma vez para agradecimentos, que eu já estava falando um pouco. Comecei a fazer a fonda, senti a corda vocal voltar a mexer. Falei, doutor, minha corda está mexendo. Ele falou, epa, agora quem está curioso sou eu, vai no consultório amanhã cedo. Aí cheguei lá, ele passou a cama, realmente, graças a Nossa Senhora, voltou a mexer. Falei para ele, doutor, milagre? Ele falou, milagre. Tudo que a ciência dava para fazer, nós fizemos. Mas teve uma mão divina nisso aí. E a gente tem que vir sempre agradecer. E aqui a gente se depara diariamente com os testemunhos de romeiros que fazem essas rotas. Então, se o seu grupo, né, está programando uma caminhada ou até mesmo uma caravana aqui para o Santuário Nacional, manda para a gente no nosso e-mail ou nos marque no nosso Instagram, o @jornalismo-tv-Aparecida. E ainda trazendo os destaques da capital mariana da fé neste fim de semana, nós recebemos a Romaria da Sociedade São Vicente de Paulo, uma tradição que já dura aí mais de 50 anos. Milhares de fiéis participaram neste fim de semana da 54ª Romaria Vicentina no Santuário Nacional de Aparecida. O encontro foi promovido pela Sociedade São Vicente de Paulo, que reúne membros de diversas regiões do país em um momento de fé, formação e convivência. A Romaria reforça o compromisso dos vicentinos com o serviço aos mais necessitados. Neste ano, o tema Aprendendo com Maria a Cuidar para Servir convida a reflexão sobre o cuidado com a expressão essencial da vida cristã. O tema da Romaria deste ano, Aprendendo com Maria a Cuidar para Servir, vem muito nessa espiritualidade mesmo. Primeiro, a espiritualidade mariana. Maria, enquanto discípula, ela se coloca sempre ao cuidado, né, dos seus filhos, de toda a comunidade, e este cuidado
colocando a serviço, né? Sempre se coloca à disposição de ir ao encontro das pessoas. Nós vemos em várias passagens do Evangelho Maria cuidando e servindo. E como todos os anos a nossa Romaria, que é o Santuário Nacional, se reveste da espiritualidade mariana, então nós escolhemos esse tema com uma outra motivação também. O Beato Antônio Frederico Ozanam, ele sempre tinha essa preocupação de estar com os amigos, com os outros, né? Cuidando uns dos outros, para só assim ir até os mais pobres, né? Quem cuida daqueles que cuidam. Então, muito esse sentido do cuidado primeiro, do autocuidado e também do cuidado com os outros, para servir melhor. Presente em mais de 150 países, a Sociedade de São Vicente de Paulo atua no Brasil desde o século XIX. Hoje, são milhares de voluntários envolvidos em ações de caridade, com visitas a famílias, apoio a idosos e projetos sociais em diversas comunidades. Aqui no Centro de Eventos, Padre Vitor Coelho de Almeida, a Romaria, além das celebrações, participa também de momentos culturais, de formação e, claro, de convivência. Os vicentinos têm uma frente diversa de trabalho. Hoje, os maiores desafios que têm surgido são com as populações em situação de rua. Mas, graças a Deus, os vicentinos têm se organizado. Está surgindo no Brasil afora uma grande frente de trabalhos, né? De trabalho em prol dessa população, inclusive com os trailers de banho direcionado a eles. A gente tem a certeza de que, participando de uma romaria, de vindo à casa da mãe, os vicentinos saem daqui fortalecidos. É como se fosse uma fonte onde a gente vem e se reabastece para a luta diária. A romaria foi finalizada com a missa no Santuário Nacional. Para os participantes, também um momento de partilha, fortalecimento espiritual e renovação do compromisso com o próximo. Conheço a Sociedade de São Vicente de Paulo desde criança. Eu iniciei na CCA quando eu tinha apenas 7 anos e estou aqui até hoje. E o motivo é o carisma vicentino, esse amor por ajudar, por cuidar e pelo zelo também. Foi onde eu me encontrei, na igreja, né? Depois que eu conheci a sociedade, em 1999, eu me realizei nela, eu estou fazendo aquilo que eu me sinto bem, né? Eu encontrei uma forma de viver na prática o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, então desde que eu conheci, foi a primeira reunião em 1999 que me apaixonei pela sociedade e estou aqui até hoje. Muito bonito, né? Ver todas essas vocações, trabalhos da nossa igreja. E a igreja que conta, claro, com várias mãos generosas que nos ajudam nessa missão de anunciar o Evangelho. E aqui na Casa da Mãe não é diferente. É graças a cada representante da família dos devotos que a gente consegue levar a devoção à Mãe Aparecida a tantas pessoas, acolher cada peregrino que visita o Santuário Nacional, manter a rede Aparecida de comunicação e, claro, todos os projetos sociais que ajudam a transformar vidas. Então, muito obrigada pelo seu sim e pela sua generosidade. E agora a gente muda de assunto e vamos lá para a capital mineira, onde o fim de semana foi marcado por celebrações com a ordenação dos novos diáconos para a Congregação do Santíssimo Redentor. Os 5 novos diáconos redentoristas foram ordenados na noite de sábado no Santuário São José, em Belo Horizonte. O ordenante foi Dom Ricardo Reppers, secretário-geral da CNBB e bispo auxiliar de Brasília. Os redentoristas nos dão uma alegria de que estes jovens agora entram na ordem sacerdotal, na ordem que traz Cristo como fonte, como sentido, para um sim generoso, radical, para a entrega total de suas vidas. Para você, o que significa poder ordená-los? Uma honra, porque o bispo, como sucessor do apóstolo, dos apóstolos, é aquele que, ao impor as mãos, dá continuidade a este projeto de nosso Senhor Jesus Cristo. Então queremos, com este gesto da imposição das mãos, manter esta unidade, esta comunhão com toda a tradição da igreja e dizer ao mundo inteiro: ainda há jovens fortes, disponíveis, que estão dispostos a entregar suas vidas. Que o Cristo, nosso Senhor, os inspire e dê perseverança a todos eles. Os 5 jovens missionários redentoristas fizeram um percurso de 10 anos de formação até serem ordenados diáconos.
O rito consagrou ao serviço eclesial Alane Andrade Pereira, Carlos Renato da Silva, Jefferson Lucas Severino, Rafael Pérez Nunes de Lima e Tiago Ceará Pereira. São grandes as emoções, muitas emoções, desde a manhã de hoje. Eu estou nessa expectativa, nessa alegria muito grande, ao mesmo tempo o coração fica acelerado, porque abraçar aí o diaconato na vida da igreja é de uma missão muito importante, né? Afinal de contas, a igreja vive um diaconato para a vida toda, porque o diaconato é aquele que serve a igreja desde o início até o fim. Então é uma emoção muito forte, porque é um sinal de que a nossa caminhada vocacional está aí assumindo passos significativos, né? O primeiro desses passos foi a nossa profissão religiosa perpétua como missionários redentoristas e agora a ordenação diaconal. Então, coração feliz, principalmente com a presença dos confrades, com a presença do povo de Deus, dos meus familiares. Então é só alegria. Para o rito de ordenação diaconal, os jovens percorreram uma caminhada de fé e compromisso com a missão da igreja. Dentro da formação redentorista e dentro da formação para receber o ministério ordenado, fazemos uma longa caminhada formativa, muitos anos, né? Dedicando aos estudos, à pastoral, à vida comunitária. E depois de 12 anos de formação, e mais especificamente nesses últimos meses, com o coração muito agradecido por todo o processo formativo, pelas oportunidades, pelo crescimento, sobretudo essa identificação com o projeto de Jesus, esse projeto missionário que nos envia sempre em missão. Ao longo de 10 anos de formação na congregação redentorista, fui me preparando através de todo o processo formativo, os estudos de filosofia, teologia, também o noviciado na congregação. Então chegaram no dia de hoje celebrando o diaconato, é o momento de render graças a Deus pelo caminho percorrido. São grandes expectativas, principalmente de servir ao povo de Deus na pessoa de Cristo servo. Servir tanto a mesa do altar com o pão da vida, mas também ir ao encontro daqueles em que muitas vezes a igreja não chega, os mais pobres e abandonados. Além das famílias, estiveram presentes formadores, seminaristas e missionários redentoristas. A partir de agora, os novos diáconos assumem publicamente o compromisso com o serviço, essência do ministério diaconal. Representa um momento importante porque são jovens que vêm para se somar à nossa missão e creio que dentro desse espírito, né, diaconal, que é o espírito de serviço, e não existe missão sem esse espírito. Então, mais do que um ato formal, significa também assumir de fato a missão e depois a ordenação presbiteral tem que ser imbuída também desse mesmo espírito diaconal. Então acredito que houve todo um investimento, né, da província na formação deles e agora esse momento é o coroamento de tudo isso. Então representa a decisão livre, consciente que eles tomam, né? Já fizeram a profissão perpétua na congregação, são missionários redentoristas e agora assumem esse ministério ordenado na igreja que é tão importante também. E antes de encerrar o programa de hoje, quero deixar um convite. Já estão abertas as inscrições para o 19º Congresso Mariológico, que acontece de 13 a 16 de maio, aqui no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho. E o congresso vai refletir sobre o tema Espiritualidade Popular Espiritualidade Popular Mariana na Evangelização. E você já pode acessar o nosso portal A12 para fazer a sua inscrição. Gente, o programa de hoje fica por aqui, agradeço a sua companhia. Você de casa fica com a Santa Missa direto do Santuário Nacional e a gente se encontra amanhã com mais notícias da Igreja e as bênçãos da Mãe Aparecida.